Muito boa tarde, malta. Bem-vindos à quinta e última parte do meu rank de top 26 Digimons favoritos. Finalmente chegamos aqui, top 5, os que mais se destacam de quase 1000 Digimons, o top dos tops, por assim dizer, os grandes vencedores. Para quem viu as quatro partes anteriores, muito obrigado. Efetivamente foi aqui uma jornada engraçada, porque toda a questão de pegarem quase 300 Digimons, por causa de todas as influências, designs, o lore no Digital Reference Book, as suas aparições no mangá, no anime, nos jogos, nas novelizations, mesmo no Trading Card Game, Vital Bracelets, figuras, há tanta coisa, tanta influência, que mal ou bem acaba por mexer no porquê de eu estar habituado ou de gostar ou gostar bastante de X Digimon. E finalmente chegamos aqui ao top 5. Aqueles que, quando eu penso em Digimon, normalmente são estes que me vêm à cabeça. Uh, e posso-vos confessar que o número um e o número 2 you take with your grain of salt, porque tanto um como o outro podiam estar em primeiro lugar e vice-versa por razões diferentes, mas eu ainda assim vou tentar separar e vou tentar fazer aqui o número 2 e o número um respectivamente. Sem mais então introduções, já vamos a 1 minuto e meio. Vamos então começar com o número 5 ou com o quinto lugar. Neste caso é a Lilith Mon. Como eu disse na parte anterior, havia só um Digimon Waifu, que estaria aqui mais acima do que a clássica e fantástica Anjoumon, neste caso é a Lilithmon, que também ela, tal e qual como Beelzemon, que fez parte da quarta parte, do quarto vídeo, é também um dos Seven Great Demon Lords, e é inclusive, adivinhem, adivinhem, a entidade, a referência do Sin of Lust. Que, I mean, basta olhar para o design dela, não é? Para mim é um design fantástico. Não é a vossa típica gótica Demon Girl, como é, por exemplo, a Lady Devimon. Aqui é mais um design, yes, é Demon-like, mas também tem o seu visual asiático em termos das roupas, do estilo de penteado e pá, é um visual que eu realmente gosto bastante. Escusado será dizer, é um level Ultimate ou Mega do atributo vírus. Portanto, para além de ser para mim o Digimon feminino mais belo de todos, até agora criados pelo menos, posso-vos dizer que a Lilithmon é normalmente a evolução natural da Lady Devimon. E isso destaca-se mesmo na questão da rivalidade com a Anjoumon. Portanto, a Anjoumon e a Lady Devimon são quase duas metades, ou cada lado da moeda, por assim dizer. A Lilith Moon é muito dentro desse género, mas para o Fanimon. Portanto, a evolução mega humanoide da Anjoumon. Que assim como também é, por exemplo, Anjoumon, conhecida quase como uma deusa da luz, aqui, por exemplo, a Lilith Moon é conhecida literalmente como a Goddess of Darkness. Portanto, ela tem efetivamente este nome. Não há muito a conhecer sobre a personalidade dela, exceto que as mortes que ela provoca costumam ser algo dolorosas. Mas não há assim muita referência sobre a questão dela seduzir inimigos, de os provocar a nível físico, nada desse género. Só mesmo que realmente cria mortes dolorosas e etc. Mesmo em termos de referências no Digital Reference Book, não há assim muito que se detém, exceto o título, a origem. Sabemos que lá está, que ela tem um design fantástico e alguns Digimons podem até, devido à sua beleza, cair em tentação, mas acabam por ser mortos ou destruídos. Não é um Digimon que acaba muito por ser um Digimon que cria vícios, daí o Lust, mas that's it. Não há assim muito mais que se saiba sobre ela. Ah, o meu, portanto, para além do design e do lore, em termos de ser uma das Seven Demon Lords, eu gosto bastante tanto de todos os Seven Demon Lords como de todos os três Royal Knights. Portanto, eu gosto muito desse lore a nível de world building de Digimon. Portanto, logo aí são um plus. Não é só o design do waifu, é também a questão do lore.
Outra coisa que me faz muito gostar, e infelizmente ainda não tenho a carta dela, é uma daquelas cartas que eu quero imenso ter, ou uma delas, pelo menos, porque a Lily Moon é dos meus favoritos e é o único que ainda não tenho uma carta, for God's sake. Mas a minha paixão pela Lilith Moon vem principalmente dos jogos de Cyber Sleuth, onde ela está disponível, e é um dos Digimons, exatamente por ser uma Seven Demon Lord, mais complicados de se conseguir. E portanto, eu ter conseguido a Lady. Eu tentei ter no Hacker's Memory, falhei, não consegui devido à distribuição de stats, mas eventualmente consegui no original Cyber Sleuth, quando joguei depois. Uh, e mesmo assim, imaginem, o jogo tem para aí 16 capítulos, só consegui para aí de volta ao 13º, 14º. Foi uma trabalheira, mas foi um dos 3 Digimons finais que eu utilizei, juntamente com o Seraphimon e com a Rosemon BM Mode, em como trio final para fazer endgame. Pá, e eu gostei imenso de utilizar. Ela é uma spammer em termos de ataques. É rápida. A defesa é um bocadinho nheque, mas é rápida nos ataques ao ponto de fazer quase 2 turnos, dependente do tipo de fast attack que tiveres. E depois é questão de que she hits hard indeed. E portanto é um Digimon que valeu mesmo muito a pena. Também gosto da Lilith Mon nas suas aparições a anime, portanto, ela aparece principalmente como uma vilã até algo recorrente numa das story arcs em Digimon Cross Wars e aparece num dos melhores episódios da Digimon Ghost Game. Portanto, sim, ela teve essas aparições no anime. Em mangá eu não me recordo se ela aparece, provavelmente aparece num dos mangás mais recentes. Que eu lá está. Eu, em termos de mangá, tirando algumas hints e curiosidades sobre as novelizations dos Adventure, só li mesmo à volta do V-Tamer manga, que recomendo a qualquer fã de Digimon. E portanto, quiçá, não a veja num outro mangá. Em termos de ataques, temos Empress Emblaze, Darkness Love, Evil Sai, Laser Nail e Phantom Pain. Referência a Metal Gear. Mas sim, portanto, é. Opa, it's just is. It's just is. Estes Digimons que estão agora em top 5 epá, simplesmente conquistaram. Há razões, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que you just feel it. Portanto, é o que é. Número 4, portanto, temos agora, passamos para o atributo vacina desta vez e passamos dos Seven Great Demon Lords para um dos 13 Royal Knights. Neste caso, obviamente, nível Mega. Eu escolho, neste caso, para quarto lugar, para número 4, o Woolforce Vidramon. Muita gente conhece o Imperial Dramon à pala do anime, mas para mim o Woolforce Vidramon é o Vimon Digimon perfeito. Pá, gosto imenso do seu design. Obviamente que faz lembrar qualquer Vimon, não é? É a caricatura do dragão azul. Mas é um dragão humanoide, é um Royal Knight. E pá, eu adoro simplesmente o design. O design para mim está excelente. O Wolforce Vidramon eu conheci exatamente por causa do lore à volta dos Royal Knights, à volta da criação do Digimon World, de Yggdrasil, Homeostasis, etc. E ele tem até uma aparência, se não me engano, apesar de não falar ou ser relevante, só está lá mesmo a fazer monte para representar os Royal Knights. Creio eu no Digimon, no Frontier ou no Savers, porque eu lembro que o Frontier, o Savers e em parte o Cross Wars tem algum foco nos Demon Lords e nos Royal Knights, mas sim, eu acho que ele aparece, ou é no, eu acho que é no Savers, eu acho que é no Savers que ele aparece, ou no Data Squad, para quem conhecer em termos de dub. Ah, este Digimon, portanto, é um Royal Knight, um Holy Knight Digimon, que normalmente é retratado como um Digimon de profecia. Profeta, profecia. Portanto, temos aqui esta também. Sobre o mundo antigo digital, até porque lá está, não esquecer que o Vimon é suposto ser um Draconoid antigo, ancient, que está até em vias de extinção ou é muito raro de se encontrar nos dias de hoje. Por causa disso, lá está, o Force Vidramon é considerado também, portanto, para além de ser um Digimon de lenda, de mito, de profecia que está presente nos Royal Knights, é também o membro mais rápido, ou pelo menos o segundo membro mais rápido depois do Kentao Soromon, que também está nos Royal Knights. Inclusive, esta característica é referenciada no Digimon Reference Book,
É uma plot point no Digimon Cyber Sleuth. Para quem não sabe, no Digimon Cyber Sleuth, devido às ameaças que existem, os Royal Knights, todos eles, estão bastante presentes. E nós temos toda uma subplot com o Kentauro Summon e o Wolforce Vidramon e testes de velocidade e ataques. E, portanto, é muito interessante vermos essa sequência, essa referência no Digital Reference Book. O meu amor do Force Vidramon, essencialmente, não vem do anime. Vem sim, para além do seu design e das cartas, porque há incontáveis cartas de Vimon. Eu acho que o artista das cartas ama a linha evolutiva do Vimon, tal e qual como eu. E portanto, as cartas ajudam, mas as main references são exatamente no Digimon V-Tamer Manga, que é um universo alternativo ao Adventure, em que o Taichi também ele é protagonista, que acontece, aliás, a história um pouco antes do próprio Digimon Adventure do anime, ou é um bocadinho antes ou é em simultâneo. Mas é já bastante antigo o mangá. E, claro, os jogos, porque ele é um dos parceiros principais de uma das protagonistas do Digimon World Redigitize, aparece muito presente também no Digimon World Next Order, aparece na duologia dos Cyber Sleuth, porque a personagem também aparece junto com a Mira. Portanto, o Force Vidramon é um personagem muito integral, muito que aparece bastante, que nós crescemos a ver as evoluções do Digimon. Eventualmente sabemos mais sobre ele, a sua personalidade, ele está sempre presente, é um badass em termos de utilizá-lo em combate nos Cyber Sleuth, é da melhor coisa. Eu gostei imenso de utilizá-lo em combate. Portanto, muito desta afinidade vem dos jogos e vem do mangá do V-Tamer, porque para quem não sabe, o Force Vidramon é o Digimon do Taichi. Portanto, neste mangá, neste V-Tamer manga, o Taichi tem um Agumon como Rookie na mesma, mas o Agumon, em vez de evoluir, por exemplo, para Greymon, Tuskmon ou Tyrannomon, principalmente para Greymon, porque é a evolução dele natural do anime, ele evolui para Vidramon. E a partir daí o Vidramon evolui para Aero Vidramon e eventualmente para Ulforce Vidramon. Inclusive, temos até um modo alternativo do próprio Ulforce Vidramon a aparecer no mangá, como por exemplo o Force Vidramon Future Mode, se não me engano, onde ele ganha uma coloração ligeiramente diferente e uma outra arma de ataque, uma outra espada. E temos também outras variantes. Temos, por exemplo, o Holy Angemon Priest Mode, que eu gosto mais do que o Holy Angemon normal, que inclusive faz uma aparição referência no anime do reboot em 2020. O seu corpo é constituído, aliás, por Blue Chronodigitoid, que, para quem não sabe, é um raro material de Chrome Digizoid, que é bastante referenciado pelo Metal Etemon e pelo Zudomon no anime original. Tem, obviamente, escudo, tem também a situação das espadas, onde é também, inclusive, é falado como V-bracelets, essencialmente, porque eles, se repararem, têm duas bracelets, uma para escudo e outra para espada. Nem toda a gente usa bracelets para o estilo como o G, não é? E em termos de ataques, o Force Vidramon tem o Tense Great Shield, o Dragon Impulse X, o Wolforce Saber e o Shining V-Force. Ou The Ray of Victory, se estiverem a ver no dub. Agora, passemos para o número 3, ou o terceiro lugar, neste caso, que vamos agora para um Digimon que é tipo Vaccine. E inclusive está no level Child, ou level Rookie. Pois é, amigos, numa lista inflamada de Megas e Ultimates, agora nos top 5 é que estamos a ver mais, não é Child e Champions e coisas do género. It happens. Portanto, aqui em número 3 temos o Gomamon. Eu sempre adorei focas desde miúdo, cetáceos em geral, porque eu também gosto bastante de baleias e tudo o que é mamíferos marinhos, não sei porquê, eu acho-os simplesmente fofos, apesar de, obviamente, ter que se ter cuidado com muitos deles. Ahm, mas o Gomamon, portanto, é uma foca para começar. Portanto, logo aí tem um personal bias gigante. E depois é a questão dele ser imensamente fofo. O Gomamon tem um design super simplista, mas é super fofo e resulta bastante. Para além disso, podem já, não é, perceber que o meu amor, a minha grande paixão pelo Gomamon vem não é só por estas duas questões, mas pelo anime. Que ele é um dos 8 Digimons originais do Digimon Adventure, do anime. Também aparece, obviamente, no Adventure Zero Two, no Tree, faz ali umas aparições no Last Kizuna, aparece no reboot também a ser um dos protagonistas.
protagonistas, entre aspas, porque toda a gente sabe que só o Taichi e o Agumon é que são relevantes no reboot, ao contrário do original, mas aparece de forma constante. E depois, claro, também tem as suas aparições nos jogos, inclusive é como sabe o Cyber Sleuth, o Survive, em que eu utilizei em ambos os jogos um Gomamon como um dos Digimons, inclusive é no Cyber Sleuth Hacker's Memory, eu creio que o Vaikemon foi até um dos 3 últimos Digimons que eu utilizei na boss battle final, posso estar enganado. Ah, Pá, o Gomamon, para mim, portanto, é o design, é a questão do anime. Eu sempre gostei de ver a relação dele com o Joe, sempre gostei da sua personalidade, porque ele é um Digimon engraçado, tem um temperamento muito especial, mas é fofo, é um bocadinho provocador, mas ao mesmo tempo é o teu maior apoiante. É um grande amigo e, pá, gosto imenso da natureza do Gomamon. E então faz com que eu, principalmente à medida que virei isto é, cresci, pá, adolescente, adulto, comecei a valorizar muito a personalidade do Joe e comecei a perceber muito os laços que ele tem com o Gomamon. Portanto, um Digimon para mim era só fofo e que fazia parte da equipa e eu gosto deles todos, entre aspas. Passou a ser um dos meus favoritos de sempre. Eu, inclusive, estava na dúvida sobre que Digimon iria pôr na linha evolutiva dele, porque eu gosto da linha evolutiva base dele, como sabemos pelos Vital Bracelets e pelas cartas. As evoluções são inúmeras. Inclusive, nos Megas há sempre a guerra do o Plesionon é o original. Não, o Vaikemon é que é o oficial porque é utilizado em todo o lado. Amigos, somos por essa ordem de ideias. O Marinangemon, devido ao Vital Bracelet 99, é o Mega original do Gumamon. Portanto, foda-se para as vossas discussões, aproveitai, porque Digimon não é limitado como Pokémon no aspecto das evoluções, ok? Evoluam para o que vos apetece. Eu posso dizer que o Marinangemon é fofo, o Plesiomon eu gosto, pá, mas o Vaikemon simplesmente acho que é muito mais suitable em termos de Mega para o Gomamon. It keeps the Seal Warrior theme perfeitamente. E portanto, cada um tem as suas preferências, I guess. Em termos das evoluções, estava entre o Vaikemon e o Gomamon, mas como eu já tinha megas a mais, e inclusive o Gomamon é sempre aquele Digimon referência, por assim dizer, em termos da representação do que eu gosto tanto na personalidade, no design, decidi escolhê-lo antes a ele. Não há muito a explicar pelo reference book, I mean, é muito à volta das emoções e do design do Gomamon, que é algo que nós já vemos bastante bem no anime. Portanto, foi o anime, as cartas, eventualmente os jogos, porque depois comecei a utilizar o Gomamon como um dos Digimons principais à pala do anime. Portanto, isto depois é um ciclo. O Gomamon é pouco presente no mangá, portanto, não há muito a dizer quanto a isso. O Gomamon, apesar de só mostrar um ou dois ataques no anime, ele tem bastantes ataques, pelo que eu já vi. Tem o Gomamon Headbutt, o Giant Water Current Strike, o Giant Water Current, o Water Current Throw, Water Current Ball, Water Shot, Sliding Seal, Bubble Barrier, Tail Slap, Surfer Dive, Sharp Edge, Sharp Claws ou Surodoi Tsume e Matching Fishes, que literalmente é o ataque mais icónico aqui do nosso fofinho Gomamu, em que ele lança a sua claque de peixinhos, seja como modo transportador de salvamento, seja como atacar e distrair os inimigos com a utilização dos seus amigos peixinhos. E é basicamente isso. Passaremos agora para o número 2, o segundo lugar. Um, o Gomamon é o meu segundo favorito em termos de Digimon dos 8 originais do Adventure. Só há um Digimon que para mim passa à frente do Gomamon, que todos vocês já devem estar a ver a milhas. Quem não estiver, I guess you will be surprised. Número 2 é do tipo. Bem, atributo. Ele tanto pode ser data como virus como vaccine. Please, Digimon Reference Book, decide. E é um level child. Tal e qual como o Gomamon, também estava muito na dúvida se haveria de pôr ou o Child Digimon ou outro Mega. Decidi não fazer, primeiro pela representação de More Child Digimon aqui na lista, mas também porque Ultimately, tal e qual como o Gomamon, é este a forma, o Digimon que mais se destaca e que realmente se torna mais icónica e que representa toda a linha evolutiva que eu adoro deste Digimon, e por isso decidi escolhê-lo a ele. Sem mais demoras, segundo lugar vai para o Tentomon.
That's right. O Tentomon é o meu segundo Digimon favorito de sempre e eu às vezes nem sei se não será mesmo o meu favorito e é só porque as morri, só falta de autoanálise que eu se calhar não o meto em primeiro lugar. Mas pronto. O Tentomon é uma joaninha que mais tarde vai evoluir para uma mistura de um escaravelho com tendências de samurai e do Alien barra Xenomorph. Mas até lá é só uma joaninha fofa com design engraçado e mesmo Digimon-like. Essencialmente o Tentomon. Portanto, para começar, todo o meu amor pelo Tentomon vem pelo design, vem pela questão do anime, porque este Digimon em pequeno, ele é só engraçado e curioso e passa um bocado ao lado. Mas tal e qual como aconteceu com o Gomamon, foi a partir da minha adolescência a rever o anime e eventualmente na minha idade adulta, comecei a olhar exatamente para o Tentomon de outros olhos. O Tentomon, mesmo com um parceiro como o Koshiro, que ainda está a aprender a lidar com emoções humanas, porque está ali muito a olhar para o lado da lógica, dos computadores, etc., começa a criar uma relação de empatia e de ligação forte com ele muito boa. E o Tentomon está sempre lá para apoiá-lo, para que ele seja ele próprio. E a maneira como ele fala, com aquele sotaque e tudo mais, é extremamente fantástico. Depois há outra coisa que é, como grande fã de Final Fantasy que sou, e o Final Fantasy VII é o meu favorito, e o Cloud é o meu personagem favorito, e portanto imaginem o que é o voice actor do Tentomon ser o voice actor japonês do Cloud. Portanto, é qualquer coisa fantástica para mim. Ele também é o segundo voice actor do Griffith Berserk, que é um vilão que eu também gosto bastante como vilão, lá está. Ele fez inúmeros papéis, mas estes para mim são realmente os três papéis de referência dele. E é só a coisa mais épica de sempre, quando pensamos nisso. E portanto, sim, todo o meu gosto por este Digimon vem, obviamente, aqui do anime, que depois se traduz para as cartas e para os jogos. Aliás, o Tentomon foi o meu starter Digimon no Cyber Sleuth Hacker's Memory, a Palmon no Cyber Sleuth. Um, e pronto, e é uma ligação que normalmente. A linha evolutiva do Tentomon que eu utilizo nos jogos é a coisa mais aborrecida, mas é mais icónica para mim, que é a do anime. Que é. Eu tenho o Tentomon, Kabuterimon, depois o Atura Kabuterimon e o Eriok, ou o Hércules Kabuterimon, no final. Pá, porque é o que é. Eu era mesmo para pôr o Hércules Cabo Terimon por causa da monstruosidade e tamanho e o design dele, e eu gostei bastante da evolução dele no Digimon Tree. Há de ter sido dos poucos momentos que eu gostei no Tree, foi a evolução, o foco no Hércules Cabo Terimon. Pá, mas o Tentomon overall, tal e qual como o Gomamon, transmite tudo aquilo que eu gosto no Digimon e em toda a sua linha evolutiva. Eh, Pá, portanto, é um Digimon que eu gosto bastante, sem dúvida nenhuma. E depois é o humor, a natureza amigável dele. Ele está sempre pronto para andar à porrada. Portanto, ele tanto ajuda a analisar cenas no computador como um bom Digimon lógico, como de repente é um Digimon que está sempre pronto para apoiar e para dar porrada em tudo e todos. É super engraçado. Ele está sempre on the mood to fight. Um, e sim, é muito fixe. É um Digimon que lá está, tem uma natureza carefree e inclusive o Digital Reference Book menciona que é um Digimon que gosta de cheirar as flores e que gosta de dormir à sombra da árvore. Quer dizer que é um Digimon carefree, essencialmente. Em termos de ataques, temos o Aerial Claw Rush, o Electrical Discharge, o Stumbling Attack, Rolling Whip, Tai Atari, ou Body Blow, Dynamo Spin, Shock Jaw, Rhino Spin, Katai Tsume, ou Hard Claw, Rolling Guard, Twice Arm, ou Petitanda, que é literalmente o ataque icónico e mais famoso do Tentomon. Pá, digam-me depois o que é que vocês acham, se é este que merecia estar em primeiro lugar ou se é o que realmente está em primeiro lugar. Porque eu, apesar de eu gostar, mas mesmo a um nível absurdo do primeiro lugar, eu às vezes penso bastante e fico naquela, será que não é o Tentomon o meu favorito? Por todas as ligações emocionais que eu tenho com os animes em que ele aparece, em que ele é um dos protagonistas, com a utilização dele nos jogos, com a quantidade de cartas que eu tenho dele e das evoluções, kinda makes me wonder. Mas pronto. Vamos passar para o número um, em que está em primeiro lugar o meu favorito, desde que eu me lembro
ter visto um special CGI que agora hoje em dia está mal envelhecido como tudo e mais alguma coisa. Em primeiro lugar, um Digimon, porque claro, não podia faltar, nível Ultimate, nível Mega, atributo Vaccine, e é também ele um Royal Knight, tal e qual como o Force Vidramon ou o Gankumon que vimos na lista. Portanto, apresento-vos o Alpha Mon. O Alpha Mon tem um design fantástico. É um Royal Knight. Eu primeiro adoro a capa, adoro toda a armadura dourada e preta com algumas Red Jewels encrusted. Isto é quase uma resposta direta design-wise ao Omega Moon. Aliás, o próprio nome não é o Alpha e o Omega. Portanto, isto é literalmente quase uma resposta ao Omega Moon. É o nosso primeiro ex-antibody Digimon de sempre, em que literalmente seguimos, inclusive este conceito foi introduzido antes de virar para as cartas e para os Vital Bracelets para dar redesigns a Digimons populares, muito parecido com o que os Mega Evolutions e as Regional Forms em Pokémon fazem, by the way. Uh, yeah. O Dorumon, que evolui para Dorugadamon e para Dorugreymon e eventualmente para Alphamon, é o protagonista de um special CGI 3D para aí com por volta de 1 hora, at best. Eu não me lembro de ter mais. Eu lembro-me de ter feito Stumble Upon na versão japonesa com legendas em inglês, quando tinha para aí 12, 13 anos. Pá, eu lembro que gostei imenso da plot, aquele serviu de origem para a criação dos Ex-Antibodies. Era uma aventura que nada tinha a ver com os animes que eu via, onde só os Digimons eram os protagonistas. Explicava o que é que aconteceu com o reboot no mundo digital, porque é que só os Digimons com Ex-Antibody existem. O bullying que o Dorumon enfrentava, porque era o único que tinha este Ex-Antibody, antes de eventualmente os outros Digimons passarem a ter. E ele é o Digimon que ajuda até, portanto, o Imperial Dramon, Paladin Mode, como disse, criou os Royal Knights, mas foi o Alpha Moon que serviu quase de cola para juntar o grupo dos Royal Knights, porque muitos deles estavam divididos. Uns porque queriam seguir a Will of Yggdrasil e expulsar os ex-antibodies, mesmo que eles sejam uns, e tentar fazer a sua will. E tens outros que só se queriam adaptar ao ex-antibody. Este é o novo caminho, este é o novo mundo. Portanto, temos que fazer aqui a proteção de todos os Digimons, sejam ex-antibodies ou não. Nos jogos Cyber Sleuth, uma das, o Alpha Moon é uma das minhas personagens favoritas. Portanto, o filme, o lore, o design ajuda, ajudou muito a ser um dos meus favoritos. Pá, mas eu acho que foi a utilização do Alpha Moon, principalmente no Cyber Sleuth original, na plot, na sua presença, na plot twist à volta dele, em toda a plot dos Royal Knights, que me fez mesmo gostar tanto do Digimon e depois utilizá-lo em combate é fantástico. Inclusive, tenho pelo menos 2 a 3 cartas dele e eu lembro-me que em todas as ocasiões calhou-me em boosters, nunca foi comprado on sleeves na loja do Arena, e eu fiquei super contente. Assim que eu vi que era o Alpha Moon, eu fiz uma festa do caraças. E é algo que eu raramente faço. E, portanto, é por causa disso que, pá, eu quando penso em Digimon, pá, o Alpha Moon normalmente é o que vem em primeiro lugar, ou um dos primeiros que vem. E, pá, eu quando me perguntam qual é que é o teu Digimon favorito, eu debruço-me normalmente ou pelo Tentomon ou pelo Alpha Moon. Mas ultimamente eu acho que o Alpha Moon ganha por causa desta situação, por causa desta ligação que eu tenho, esta festa que eu faço, de forma que não é, que nem o meu próprio. Não é, eu nem estou a pensar, eu sinto aquilo e faço a festa, ou eu fico contente quando ele aparece no anime, por exemplo, ele aparece no Digimon Tree, e aparece também, acho eu, no Saver, se não me engano, só como aparição. E pronto, e é o highest rank, ou um dos highest ranks of all dos Royal Knights, porque depois aquilo também é dividido por rankings. Ah, pá, não sei descrever. É daquele Digimon que, opá, simplesmente engracei com ele em adolescente. Gostei bastante dele, tornou-se um dos meus favoritos. Pá, e depois isso que foi acumulando com a minha presença nos jogos, com a questão do lore, com a questão das cartas.
E quando dou por mim, pá, o Alphamon é aquele Digimon que eu olho para uma figura que custa 89 € e eu penso, eu se pudesse comprava já isto na hora. Houve alguém que se adiantou. Mas é daqueles poucos Digimons que eu estava mesmo apto a gastar um rim para ter em casa como exposição. Portanto, pá, não sei. No final do dia, é aquele Digimon que representa mesmo muito. E veio como uma novidade, portanto, também era aquela coisa de, é aquele Digimon fofo, forte, porque ele depois não é, ele começa como um fofo de Orumon, que é uma mistura quase de uma Fox com um Dragon roxo, e depois evolui para este Royal Knight, que é elegantíssimo, e é muito bem utilizado em todas as plots em que ele é colocado. E portanto, sim, opá, é uma coisa que eu gosto mesmo muito de ver. Em termos de ataques, portanto, temos o Alpha Force, temos o Oriuken, que é um dos ataques icónicos. Temos também o Ultimate Battle Blade Oriuken. Temos o Saiken Grad Alpha, que é a Holy Sword Grad Alpha. E temos o seu ataque mais famoso ainda, o Digitize of Soul. Todos eles disponíveis nos jogos de Cyber Sleuth, por exemplo. Ahm, E pronto, e é isto, malta. Não acredito. Chegámos ao final não só desta parte, mas ao final de todo o ranking dos 26. Nunca pensei. Portanto, nós juntarmos aqui é mais ou menos meia hora por cada. Portanto, vocês têm aqui tipo um filme de 2 horas e meia, um filme do Christopher Nolan, mas comigo a falar um bocadinho de 26 Digimons, mais aquelas 10 menções honrosas que disse logo ao início da primeira parte. Portanto, no final são 36. E é bastante interessante, portanto, toda esta retrospectiva, porque eu sempre tive alguma dúvida sobre que Digimons é que poderiam ser favoritos, aqueles que não eram, em que ranking, em que lugar é que estariam. Mas acho que foi um exercício muito bom. Ainda estou, apesar de só ter recebido alguns votos, preparado para um dia, não digo já já, porque o próximo podcast deve ser à volta do podcast da Asoka com o Salavis e com a Bia. Uh, e portanto, estou até disposto à ideia de top 10 Evolution Lines de Digimon. Comentem, partilhem ideias se assim quiserem. Ou se quiserem me ver a falar, a comentar sobre algum anime, mangá, specials, mais sobre as cartas, mais sobre os Vital Bracelets, estejam totalmente à vontade para questionar. Se quiserem alguma coisa, porque eu mencionei várias referências sobre a questão do lore, do world building, das coisas da origem do mundo digital, through these videos. Portanto, se alguém quiser algo mais focado no Digital Reference Book, mas estejam à vontade para questionar. E basicamente é isso, malta. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei também. E um resto de uma muito boa tarde e até à próxima. Um grande abraço.